boa tarde, meus amores. Como vocês estão passando? Espero em Deus que estejam todos bem, todos com saúde, tanto vocês quanto seus responsáveis. Bom, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, este ano bem atípico para todos nós, né? Um ano em que estamos vivendo uma situação diferente, a nossa geração nunca passou por isso, outras gerações já passaram por pandemias, né, que ficaram para trás, tantas outras que já tiveram, mas para a nossa geração é uma novidade. Então, vamos continuando, dando continuidade aos nossos estudos. A escola não parou, nós estamos aqui para auxiliar vocês em tudo que vocês estiverem precisando, dando continuidade aos seus estudos, porque esse nem o coronavírus, meu amor, pode parar a sua sede de conhecimento, tá bom? Então, hoje nós teremos a nossa aula de português. Hoje nós vamos rever algumas atividades que nós fizemos em relação aos verbos, tá? Atividades onde vocês vão ter que colocar nas frases se eles são verbos de ação, verbos de estado ou verbos de fenômenos da natureza, tá? Vamos também ter uma atividade de ortografia, de X ou CH, de escrita, né? Em português, onde vamos estar revisando. E vamos também utilizar o livro do trajeto, onde a gente vai fazer a nossa reflexão do aprendizado. Aquela atividade que você viu ontem, lembra? Da Maria Fumaça, da utilização do carvão mineral para mover as máquinas, para movimentar a Maria Fumaça e aquela experiência que a professora, né? Que a tia colocou lá, que a professora de Química fez com a latinha de refrigerante, mostrando como é o processo, né, do vapor dentro de um objeto, como que o carvão mineral e o vapor fazem para movimentar as máquinas, né? Então hoje vocês vão fazer essa reflexão de aprendizado no seu livro do trajeto. Português você vai fazer atividade no caderno, então separa, tá, pra tia? Caderno de português e o seu livro do trajeto I, que são eles que vamos trabalhar hoje, tá? Então pega lá o material correndo. Antes da tia apresentar a atividade de português, a tia vai colocar um vídeo para vocês estarem relembrando o que são verbos de ação, o que são verbos de estado e o que são verbos de fenômenos da natureza. E no trajeto I, a tia também vai colocar um vídeo falando um pouco sobre o carvão mineral, essa fonte de energia não renovável, né, que nós utilizamos até os dias de hoje. Então, pega lá o material, caderno de português e livro do trajeto, que a tia está aqui esperando por vocês. Vamos lá, rapidinho. Hoje nossa aula é sobre verbo. Verbos são palavras que indicam ação, estado e fenômenos da natureza. Por exemplo, os verbos correr, brincar e sorrir indicam ação. Talvez você possa pensar que todos os verbos terminam com a letra R, mas não é assim. Quando os verbos estão no infinitivo, eles terminam em R. Porém, quando conjugados em uma frase, eles se flexionam, se transformam de acordo com o tempo, pessoa e número. Por exemplo, o verbo correr está no infinitivo. Mas quando eu emprego ele na frase as crianças correm, o verbo se transforma. Preste atenção na explicação da transformação desse verbo. As crianças correm. Tempo, presente. Pessoa, terceira. Número, plural, terceira pessoa do plural. Já os verbos ser e estar, como ser criança e estar sentado, indicam estado. E sempre lembrando que os verbos se flexionam, como na frase as crianças estavam sentadas, o verbo está no tempo passado. Ou na frase as crianças serão bem-vindas, o verbo está no tempo futuro. E agora, por último, vem os verbos que indicam fenômenos da natureza, que são os verbos chover, ventar e nevar, por exemplo. Que assim como os outros verbos, eles também se flexionam. Como, por exemplo, na frase ontem nevou muito, o verbo nevar está no tempo passado.
Bom, amores, agora que vocês já viram o vídeo, né, relembrando um pouquinho o que são verbos, que é verbo de ação, que é verbo de estado, que são verbos de fenômenos da natureza, vamos lá para as atividades, tá? No número 1, você vai escrever ao lado das frases, que vai até a letrinha G, o que cada verbo é, tá? Se é verbo de ação, se é estado ou fenômeno da natureza. Chovia. Muito. Chovia é o que? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele era infeliz. O verbo era é o que? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Relampejou muito. Relampejou é o que? Ação, estado ou fenômeno da natureza. As crianças sorriam. Sorrir é o que? É uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza? Ventava muito. Ventar é o quê? É uma ação, é um estado ou um fenômeno da natureza? Maria pula corda. Pular é o quê? É uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza? O menino comeu pizza. Comer é o que? É uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza, tá? Você vai colocar de acordo com o verbo nas frases, se ele é um verbo de ação, um verbo de estado ou um verbo de fenômeno da natureza, tá? No número 2, você vai completar as frases com o verbo eu, pontinho, pontinho, um lindo cão, a costureira, pontinho, pontinho, meu vestido. C, quando, pontinho, pontinho, o rio transborda. Nós, pontinho, pontinho, os exercícios. Aí você vai colocar o verbo, tá? Corretinho, escolher um verbo para completar a frase, tá? No número 3, você vai completar com X ou CH, é uma atividade de ortografia, tá? Para você relembrar a escrita com X e CH. Afrouxar, puxar, chaveiro, faxina, flecha, gorducho, churrasco, ponche, xícara e cochilar, tá? Você vai completar os espaços das palavrinhas que a tia leu com X ou com CH, tá, meus amores? Essa foi a sua atividade de português, uma revisãozinha, tá? Para vocês reverem e fixar bem o que são verbos de ação, de estado e de fenômenos da natureza, tá? Agora vocês vão pegar para a tia o seu livro do trajeto, onde a gente vai fazer aquele momento de reflexão sobre a atividade que você fez ontem da Maria Fumaça, sobre os vídeos que você viu, do vídeo do experimento, né, que você viu, a tia lá fazendo, né, um experimento de química e física com a latinha de refrigerante e a história da Maria Fumaça, tá? Então pega o seu livro do trajeto e ir para a tia. Antes da tia dar a explicação aí sobre a reflexão do aprendizado, né, sobre o que vocês viram, a tia vai passar um vídeo falando um pouco sobre o carvão mineral, tá? Que é o que vocês vão responder aí, sobre o carvão mineral, tá? Que foi utilizado para movimentar as máquinas a vapor, né? Aquela Maria Fumaça que você viu ontem. E também as fábricas lá na Revolução Industrial, lá quando começou a surgir as primeiras indústrias também, foi utilizado o carvão mineral, tá? Para movimentação das máquinas. Então a tia vai mostrar um pouco aí do que é o carvão mineral, tá? Para vocês estarem respondendo essas atividades da página 28 e 29, tá bom? Carvão mineral, aquilo que vocês conhecem muito bem. Mas calma, não estou falando daquele carvão que você utiliza para fazer um churrasco do final de semana. Aquele é o carvão vegetal, que é fruto da carbonização de lenha e da madeira, beleza? O tema da aula de hoje é sobre carvão mineral, fontes de energias e os impactos ambientais que o carvão trouxe e vem trazendo no nosso planeta. Tá preparado? Vem comigo! Então, vamos lá! Carvão mineral. Galera, o Drops sobre carvão mineral está estruturado em 3 sessões para você aprender o máximo possível dentro desse vídeo. O que é o carvão mineral? Qual é a relação do carvão mineral com a produção econômica no Brasil e também no mundo? E, o mais importante, os impactos ambientais que o Drops e os impactos ambientais que o carvão tem trazido tanto para o Brasil como também para o planeta. Beleza? Galera,
Carvão mineral. Quando a gente fala de carvão mineral, a gente está falando sobre um caráter de matéria orgânica, ou seja, produzido lá embaixo da terra. O carvão, segundo uma das teorias mais aceitas, ele foi consequência de um processo de fossilização. O carvão, segundo uma das teorias mais aceitas, ele é fruto da fossilização de uma grande floresta de samambaias há muito tempo atrás, lá no período paleolítico. Essa fossilização de vários tipos de vegetais, caracterizados como a floresta de samambaias, ela aconteceu em um ambiente anaeróbico. E hoje em dia, na verdade, já há muito tempo, a gente vem utilizando o carvão como tipo de fonte de energia, como, por exemplo, energia elétrica. Bom, quando a gente fala em termos de reserva de carvão mineral no nosso país, aqui no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, ele concentra cerca de 80% do carvão que existe aqui no nosso país. Mas é no estado de Santa Catarina, ali na região de Criciúma, que a gente tem um principal polo de produção de energia através do carvão. E para quem não sabe, aqui no nosso país, lá na década de 70, a gente teve uma queda, conhecida como a crise do petróleo, que favoreceu um maior destaque para o carvão. Conhecida como a época de ouro do carvão aqui no Brasil. E com isso a gente teve a produção e a construção de muitas minas de extração de carvão mineral. E, consequentemente, um maior aumento na poluição decorrente dessa atividade produtiva. E falando em impactos ambientais, é muito importante pensar que, quando a gente fala de carvão mineral, a gente tem que associar tanto com o aquecimento global, como também com a chuva ácida. E por quê? Bom, quando a gente fala de extração de carvão mineral, a gente tem que levar em conta um componente chamado pirita, que é nada mais nada menos do que um tipo de mineral que é extraído junto com o carvão mineral. Esse mineral, a pirita, ele quando entra em contato com a água e com o oxigênio, ele vai gerar o ácido sulfúrico, que é algo que vai contaminar tanto o nosso ar como a nossa água, como as nossas terras. Então, muitas cidades que eram utilizadas para a extração de carvão mineral, elas sofreram e pode-se considerar que ainda sofrem com os impactos ambientais que foram decorrentes dessa atividade. E mais importante ainda, esse mineral, a pirita, quando ele entra em contato com a água, com o solo, com o oxigênio e produz esse ácido sulfúrico, ele altera o pH, ele altera a acidez daquele meio e fazendo com que isso evite ou diminua a quantidade de vida animal naquela região. Só que é importante lembrar que, com a conscientização da sociedade em relação às contaminações provenientes da extração do carvão mineral, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos para tentar regular esse ambiente de alta contaminação do nosso meio ambiente. Com isso, as empresas responsáveis por extrair o carvão mineral, elas têm que se preocupar também em preservar o nosso meio ambiente. Então, por exemplo, os resíduos que sobram a partir dessa atividade de extração do carvão, eles precisam ser armazenados, separados de contato com o meio externo. E isso acontece, por exemplo, através do uso de argila, calcário e adubo para tentar preservar e fomentar a vida ambiental de uma região. Bom, é isso, galera. Depois dessa relação de o que é o carvão mineral, seus impactos na economia e no nosso meio ambiente, deixo para vocês agora um convite para se aprofundar e conhecer mais sobre o carvão mineral, que pode ser muito importante quando a gente fala de sustentabilidade, aquecimento global e preservação do nosso meio ambiente. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, hein? Grande abraço, valeu! Bom, depois do vídeo que falou um pouco sobre o carvão mineral, agora sim, vamos lá, movidos de tudo, livros, lápis, borracha, conhecimento daqueles vídeos que nós vimos ontem sobre a Maria Fumaça, né? Sobre as máquinas a vapor, vamos lá, tá? Você vai refletir sobre tudo aquilo que você teve nesse encontro, nessa experiência que você observou no vídeo ontem, tá? Vamos lá. Descobrir como funciona uma máquina a vapor. Como que você se sentiu quando descobriu como se funciona uma máquina a vapor, tá? Identificar o carvão mineral como fonte de energia não renovável. Você conseguiu identificar o carvão
como fonte de energia não renovável, aquela fonte de energia que não se renova facilmente na natureza, né? Não é como a luz do sol, o vento e a água, né? O carvão mineral é um combustível fóssil, né? E ele demora muito para ser reposto na natureza. Você conseguiu perceber isso? Conhecer o uso do carvão mineral para movimentar as máquinas a vapor. Você viu aquela Maria Fumaça que a tia colocou no vídeo? Você observou que ela era movida a vapor, né? Ela era movida pelo carvão mineral. E não só a Maria Fumaça, algumas fábricas no início do século, na Revolução Industrial, também se utilizavam de carvão mineral para gerar energia. A tia falou também na videoaula de ontem sobre a China, né, que ainda utiliza o carvão mineral em algumas das suas fábricas, tá? Planejar a investigação sobre o uso do vapor. Você conseguiu observar bem aqueles 2 vídeos que a tia passou ontem. Separar os materiais usados no experimento. Você conseguiu perceber como a professora separou os materiais para produzir o experimento que ela fez com a latinha? Você percebeu como que ela realizou as etapas do experimento? Você conseguiu anotar algo que a professora escrever algo que a professora fez no vídeo? Não só aquele desenho que a tia pediu para você desenhar como ficou a latinha no final do experimento, mas você conseguiu anotar algo interessante no experimento? Aí você vai marcar os rostinhos, tá? Aí aqui no final tem a perguntinha sobre qual assunto fiquei mais curioso em aprender mais. Para aprender mais, o que você ficou mais curioso em aprender, tá? Em relação ao carvão mineral e as máquinas a vapor. E o que você aprendeu de mais importante? E quais foram as suas maiores dificuldades? Você teve dificuldade em desenhar a latinha, em perceber como funcionam as máquinas a vapor? No que você teve mais dificuldades, tá? E o que você aprendeu de mais importante em relação às máquinas a vapor, o uso do carvão mineral, tá? Aí o finalzinho aqui, a última perguntinha, na página 29. Acho que devo melhorar em... No que você acha que deve melhorar, tá? Em relação ao que foi passado para você nesse estudo sobre a máquina a vapor, tá? Com essa atividade da reflexão do aprendizado, tá? É muito importante você aprender a importância, tá? Dos recursos que nós utilizamos, tá? Tanto recursos renováveis quanto os recursos não renováveis, tá? É muito importante você ter o conhecimento daquilo que você tem em abundância, né? Que são os renováveis, e aquilo que você não tem tanto em abundância, né? Como é o caso do petróleo, né? Que são materiais fósseis que são difíceis de se regenerar na natureza, né? Porque o petróleo é algo que veio desde lá de 65 milhões de anos atrás, né? É algo que veio sendo produzido pela própria Terra, pelo próprio planeta, né? E que infelizmente não se renova tão facilmente. Então nós temos que tomar cuidado tanto com as coisas que se renovam, né? Quanto as que não se renovam na natureza, para que não venha a faltar mais à frente, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Não esqueçam que os materiais do livro 2, tá? São para serem entregues na escola até a sexta-feira, tá? Para a tia poder pegar para corrigir até sexta-feira, tá? A tia vai estar lá na escola para poder recolher esses materiais. Aqueles que já me entregaram, não se preocupem porque o livro tá guardadinho com a tia na casa dela, tá? Então a tia vai levar para a escola corrigidos já, bem bonitinhos. Mas aqueles que não trouxeram ainda, tem que estar entregando até sexta-feira, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.